Oi, gente, como é que vocês estão? Eu sou Yasmin Martins e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês livros que são rápidos, são fluidos, mas que são livros bons que vocês conseguem ler aí em 24 horas, no final de semana, numa maratona. Para você que está procurando uma leitura curta, mas que seja fluida, senta aí, pega a pipoquinha, pega o seu caderno para anotar essas indicações. A primeira indicação do dia é O Amor Não Tem Nome, da autora Lauren Kate. Esse livro aqui é da mesma autora de Fallen e foi uma leitura super agradável. Eu gravei um vlog de leitura da Campatona, eu li durante uma maratona literária, eu vou deixar o link aqui para vocês verem um pouquinho mais sobre a minha opinião. Mas aqui a gente vai conhecer a história de uma editora, ela trabalha, numa editora. E ela trabalha com os livros da Noah, que é sua grande autora de romances, é a autora favorita da vida dela de romances. Só que ninguém sabe quem é a Noah, ninguém nunca viu foto, ninguém sabe quem que é, não tem, ela ganha milhões com os livros dela, só que ninguém sabe quem é. E aí a nossa editora, ela recebe a missão de conseguir fazer com que a Noah entregue o seu próximo livro, porque ele já está alguns meses atrasados. E ela começa a descobrir, então, que a Noah, na verdade, é um homem que chama Noah. E aí ela fica em choque nesse começo, quando ela descobre que a Noah, na verdade, é um homem que escreve romances. E ela acha que toda a sua ideia de romance, que foi construída baseada nos romances que a Noah escreve, tipo, ela tem um noivo que cumpriu as 99 coisas que a Noah tinha falado que as mulheres deviam ter, encontrar alguém que cumpra essas 99 coisas. Então a nossa editora, ela tá dentro de um relacionamento que ela não é feliz só porque o cara cumpre as 99 coisas que a Noah tinha escrito, entendeu? Então a gente vai ter um pouco dessa parte da editora ter entendido que na verdade o Noah é um homem, e do nosso protagonista, que é o Noah, e ele vai precisar lidar com essa editora que vai chegar pra ele e vai meio que mudar a vida dele, sabe? Ele tá com um bloqueio criativo e ele precisa escrever esse romance, e aí ele tá sem ideias, e os dois juntos partem numa busca por ideias pra ele escrever um romance novo, pra ele conseguir entregar, porque senão o serviço dos dois tá em perigo, sabe? O trabalho dos dois tá em perigo. Então é um romance super leve, é um romance divertido. Eu gostei bastante dos dois, eu gostei muito dos dois protagonistas. Eu gostei muito de como foi a construção do relacionamento dos dois. E também desse final, eu gostei bastante do final desse livro. O que Noah escreve pra nossa protagonista é, assim, super fofo, então fica aí uma dica pra vocês. É um livro super curtinho, tem nem 250 páginas. E eu acho que vocês vão ler super rápido. Eu devorei esse livro, então fica aí a indicação para vocês. O próximo livro que eu li foi um livro que eu realmente li em 24 horas, que foi Academia dos Casos Arquivados. Eu li ele durante a Maratona Literária de Inverno, do Vitor Almeida, e eu gostei bastante desse livro. Para quem gosta de Manual de Assassinato para Boas Garotas, com certeza você vai gostar desse. A gente vai ter também investigação com adolescentes, só que dessa vez eles fazem parte de um programa do FBI que pega esses adolescentes que são chamados de os naturais, porque eles têm dons, que eles já nasceram com os dons que os agentes do FBI precisam ser treinados para conseguir construir. Por exemplo, a nossa protagonista, que é a Cassie, ela tem o dom de traçar perfis de assassinos, de pessoas comuns, enfim. Ela consegue notar em pouco tempo o comportamento, descobrir do que a pessoa mais gosta, o que a pessoa faz, o que a pessoa deixou de fazer, entendeu? Ela tem o dom de traçar perfis, então, das pessoas. Dentro desse grupo aí de 5 adolescentes que fazem parte dos naturais, a gente vai ter pessoas que têm o dom de identificar mentiras e de mentir muito bem, que ninguém sabe se a pessoa tá mentindo ou não. Tem o dom de identificar as emoções, então consegue notar ali quais são as emoções das pessoas, se as pessoas estão sentindo realmente aquilo que elas estão falando ou não. E aí o FBI abre esse programa chamado Os Naturais para pegar esses adolescentes, trazer numa casa, eles moram numa casa, que é uma sede do FBI, para serem treinados por outros agentes com experiência para conseguir desenvolver essas habilidades que eles já têm de forma natural, sabe? Então eles vão trabalhar em casos que foram arquivados do FBI, casos antigos, casos que o FBI não conseguiu solucionar ainda, e aí eles vão trazer tipo um olho mais novo ali para essa jornada, com pessoas que são mais novas, para conseguir identificar quem é o assassino, quem cometeu aquele crime, enfim. Então esses 5 adolescentes vão morar juntos e vão trabalhar para o FBI dessa forma.
Só que a nossa protagonista, que é a Cassie, ela tem um motivo para participar. Na verdade, todos eles têm um motivo específico para participar desse programa. A mãe dela foi assassinada e ela quer descobrir quem que fez isso, porque até agora passou anos e ninguém sabe quem fez, quem cometeu esse assassinato. Então ela entra nesse programa para conseguir tentar aprender o máximo que ela puder e desvendar o crime da mãe dela. Só que essa jornada ela acaba virando tipo assim uma confusão de coisas, tá? Surge um caso ativo onde os agentes vão precisar da ajuda desses adolescentes, vão precisar trazer esses adolescentes ali para investigação ativa, e isso é muito legal. Para quem curte Criminal Minds, a gente tem o tempo inteiro análise de perfil, traçar perfil, sabe? Identificar emoção, comportamento. Eles falam o tempo todo, tipo, ninguém consegue mentir na casa, sabe? Porque eles sabem o que um outro tá pensando, o que o outro prefere, quem que tá mentindo. Que praticamente os 5 ali não conseguem mentir um pro outro, eles acabam se tornando muito amigos, e também a gente vai ter uma pitada de romance. A única coisa que eu não gostei muito foi que tem um triângulo amoroso. Eu achei um pouco desnecessário ter esse triângulo amoroso, mas eu gostei muito da escrita da autora, eu fiquei super entretida, então fica a indicação pra vocês de um livro bem rápido, com uma história interessante, com alguns plots interessantes, e eu tô ansiosa pra ler o segundo. O próximo que eu quero indicar, que também é um livro rapidinho que eu li alguns anos atrás, é Tudo e Todas as Coisas. Aqui a gente vai conhecer a história da nossa protagonista. Ela tem uma doença, ela tem alergia a praticamente tudo no mundo, então ela vive isolada, ela não pode ter contato com praticamente ninguém. Ela nunca viu nada fora da casa dela, então ela vive isolada ali numa casa. E quando se muda para casa ao lado, um vizinho, um rapaz, que ela vê da janela, ele vê ela da janela, eles acabam meio que criando uma amizade ali. Ela quer visitar ele quer visitar ela, só que os pais dela não deixam, né? Deixam ela dentro dessa bolha, né? E aí ela não tem imunidade a nada, ela tem medo, muito medo de ter contato com o mundo externo, porque a mãe sempre disse pra ela que ela tem alergia a tudo, que se ela sair ela vai morrer, enfim. Então a gente vai ter essa adolescente tentando entender os seus sentimentos pelo vizinho, que acaba se tornando ali um amigo, um confidente e uma paixão dela. E aí dividida entre obedecer a mãe e querer conhecer o mundo, porque ela é uma adolescente e ela quer sair, vivenciar aventuras e viver romances, enfim. E a gente vai entender um pouquinho dessa jornada da nossa protagonista. É um livro que a edição dele é muito bonita, eu não tenho ele físico, mas ele tem alguns desenhos, é um livro super leve, é um livro divertido, a gente vai ter sobre essa jornada de conhecimento da protagonista, desse medo de viver do lado de fora, mas ao mesmo tempo ter a vontade de viver do lado de fora, a gente vai ter um pouquinho de romance. Então é um livro leve, é um livro com a escrita super fluida, ele é um livro curto também, então eu acho que vai ser uma leitura rápida para você participar de uma maratona, por exemplo. É um livro mais antigo, tem uma adaptação também, o filme também é muito gostosinho de assistir, então fica a indicação para vocês. A próxima indicação é uma indicação um pouquinho diferente, eu li há alguns anos, que é Obsidiana. Esse livro, quando saiu, ele deu um boom nas redes sociais. Eu lembro que tava todo o Booktube comentando sobre ele na época. É um livro um pouco mais antigo, é uma série um pouco mais antiga que a Saga Lux, eu acho. Eu li o primeiro e o segundo. Mas foi um livro que eu li muito rápido, ele tem uma pitada de romance, uma pitada de fantasia, porque a nossa protagonista, ela muda de cidade, vai pro interior, ela deixa toda a sua vida pra trás, né, ela é uma adolescente, indo pro último ano do colégio, e aí ela se muda pra essa cidade, ela tá revoltadíssima porque ela precisou se mudar, e ela vê que o seu vizinho é um cara lindo, assim, de olhos verdes, é um cara que chama super a sua atenção, então ela fica super animada, porque, tipo assim, tá mudando, entendeu? Tá até que bom ela ter mudado de cidade, sabe? Só que esse cara, quando ele conversa com ela a primeira vez, ela acha ele super arrogante, ela não gosta dele, eles acabam brigando bastante. Só que ela descobre que ele tem poderes. E ela descobre também que ele é um alienígena. Então sim, gente, tem um romance com alienígenas e a gente vai entender toda essa jornada, o que eles estão fazendo ali, quem eles são, quem que é a família dele. O que ela tem a ver com a história dele, eu já não lembro o nome de ninguém, tá, gente? Mas o que ela tem a ver com a história dele, a gente vai conhecer toda essa jornada e tentar entender um pouco desse mundo fantasioso com alienígenas. Mas é um romance super divertido, eu gostei bastante da história. É uma história pra, tipo, acima de 14 anos, então ele é um romance mais jovem, então, mas por isso mesmo é uma leitura mais tranquila de você conseguir devorar, sabe? De você conseguir ler mais rápido. E eu li o primeiro e o segundo. Eu não sei se eu tenho interesse ainda em terminar essa série,
Mas foi uma experiência prazerosa ler esse primeiro livro. Eu gostei bastante, eu gostei dos dois protagonistas, eu achei a ideia super diferente de ser esse romance com alienígena. Então fica a indicação pra vocês de um romance com fantasia, um pouco mais antigo, mas tem ali e eu acho que vocês encontram ainda, tanto em e-book quanto em livro físico. Se eu encontrar, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. A próxima indicação é um livro que lançou esse ano, que é Morando com um Vampiro. Eu li esse livro no mês passado, retrasado, não lembro. Não foi uma leitura 5 estrelas, eu tive as minhas ressalvas em relação ao final desse livro. Acabei não gostando tanto, mas foi uma leitura super rápida, eu devorei. Eu vi muita gente favoritando esse livro, então eu acho que, apesar de não ter sido um favorito pra mim, eu acho que vale a pena você conhecer a história. A gente também vai ter essa pegada de romantasia. A gente tem a nossa protagonista que tá procurando um lugar um pouco mais em conta pra ela morar, ela não tá conseguindo pagar as suas contas, e ela vê o anúncio de um apartamento gigantesco, dividindo com uma outra pessoa, mas ela vê e o apartamento é lindo, assim, a vista é linda, e é num lugar super bom, numa localização muito boa e por um preço que ela acha que realmente é um golpe, sabe? Ela acaba indo se encontrar com o dono desse apartamento pra conseguir decidir se ela vai se mudar ou não, se é um golpe ou não, apesar dela estar com receio de ser um golpe. E ela chega lá, ela encontra um rapaz lindo que se veste como se estivesse no século XIX, e o apartamento, apesar de ter uma mobília mais antiga, é um apartamento bonito, é um apartamento que, tipo, é o dobro do tamanho do dela. E aí ela decide, então, aceitar a proposta. Ele tem um horário de trabalho diferente, né? Ela praticamente nem vai ver o cara que vai morar com ela, né? Num outro quarto, são 2 quartos grandes. Ela praticamente nem vai ver esse cara. Então, ela topa mudar para esse apartamento. Só que depois de uns dias ela acaba vendo algumas bolsas de sangue na geladeira e ela entra sem querer, assim, na casa, sabe? Sem querer não, porque é a casa dela também, mas ela entra num horário que normalmente ela não tá em casa. E ela encontra o cara que mora com ela e um amigo dele, tipo, bebendo bolsas de sangue. Sim, gente, o cara que mora com ela é um vampiro. O próprio nome do livro já traz isso. Então a nossa protagonista descobre que o cara que mora com ela é um vampiro e ela precisa lidar com essa situação e também com a atração que tá surgindo entre os dois ali, entendeu? Porque os dois estão meio que se apaixonando, eles trocam cartas, como eles não se veem muito, o horário dele é meio esquisito, obviamente, porque ele é um vampiro, e ela achava que ele tava trabalhando e na verdade, enfim, não tava. Eles acabam trocando bilhetes, né? Quando um entra, o outro sai, eles acabam trocando bilhetes e assim eles vão se conhecendo um pouco. Então eles estão meio que se apaixonando e eles sentem uma atração irresistível, só que a gente tem um impasse que ele é um vampiro e ela é uma humana. Mas é um livro que, como eu falei, eu não curti muito o final, mas eu acho que é uma história leve, é uma história divertida, é um romance gostoso, aquele romance clichê que você já sabe como vai, tipo, que eles vão terminar junto, mas você quer ir lendo e lendo e lendo, sabe? Você quer se divertir. Eu achei que eu fosse me divertir um pouco mais, mas o nosso protagonista, que é o vampiro, ele precisa se adaptar ao século XXI, porque ele passou um século inteiro dormindo, e aí ele não sabe o que no mundo mudou, e a nossa protagonista vai ajudar ele com isso. Tipo, até pedir um café, sabe? Apresentar a internet e tal. Então a gente vai dar algumas risadas enquanto ele tá tentando se adaptar ao século XXI e a essas mudanças. Mas é um livro leve, uma comédia romântica divertida. Como eu falei, tive minhas ressalvas, mas eu acho que vale a pena vocês conhecerem, porque é uma leitura super fluida e eu acho que vocês vão devorar. A próxima indicação é um livro puxado mais pro terror do que pra romance, tem mais terror, mas é um livro que eu devorei, eu gostei bastante, que foi Por um Corredor Escuro. É da mesma autora de Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, que também foi um livro que eu devorei. Por um Corredor Escuro vai trazer uma temática um pouco mais de terror. A gente vai ter a nossa protagonista que acaba se mudando pra um internato. E logo que ela chega lá, ela vê que o internato tá meio esquisito, entendeu? Tem uma pegada muito gótica pra ser uma coisa feliz, tá? E aí ela acaba se mudando pra esse internato. E lá ela descobre que as suas amigas, conforme vão passando os dias, né? Conforme vai passando o tempo que ela tá lá dentro, as amigas que ela fez lá dentro acabam adquirindo algumas habilidades especiais que elas não tinham antes, tipo como desenhar muito bem, tocar instrumentos que, tipo, amanheceu aprendendo a tocar, sabe? Então ela começa a notar que algumas coisas estão acontecendo, e fora essas amigas criando os dons do nada, a gente vai ter algumas cenas mais de terror, sabe? Aparições, pesadelos, a nossa protagonista sempre
sempre sente aquele frio, sabe, na espinha, aquele arrepio nas costas, quando você tá num lugar que você não consegue ver tudo, que tá muito escuro. E aí ela precisa desvendar o que tá acontecendo dentro desse internato. Não tem muitas pessoas lá dentro, não tem muitos alunos, tá? É uma escola bem fechada, assim, um internato bem fechado. E só por isso já devia ter acendido um alerta, mas é um internato bem fechado, não tem muitos alunos, e aí, de repente, tá todo mundo agindo de forma estranha, e aí a nossa protagonista precisa desvendar o que tá acontecendo nesse internato. É um livro que eu devorei, eu li muito rápido, eu gostei da história, não foi uma história favorita, mas eu achei muito interessante essa pegada de terror, assim, sabe? É um terror um pouco mais leve, posso dizer assim. Mas é um livro que traz um pouco de horror paranormal, então eu gostei bastante da história. E eu gostei como a leitura fluiu rápido pra mim, a escrita da autora fluiu rápido pra mim. Então, já aproveitando, indicando pra vocês, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Eu li esse livro antes de assistir o filme, então ele tem uma pegada bem diferente ali, algumas coisas mudam bastante. A gente vai conhecer a história desses adolescentes que cometem um crime e depois, passado vários anos, eles começam a receber cartas dizendo que eu sei o que vocês fizeram no verão passado, ou seja, alguém viu esse crime que eles cometeram, que eles prometeram nunca contar pra ninguém. Então alguém viu esse crime e tá tentando se vingar, então é meio que essa história. Os dois têm tanto para um corredor escuro como eu sei o que vocês fizeram no verão passado, tem o mesmo estilo de escrita, né, essa escrita mais de horror, no caso de Por um Lugar Escuro um pouco mais do horror paranormal. E aí eu gostei bastante da escrita da autora, eu curti esses dois livros, os dois não foram livros favoritados, eu tive minhas ressalvas, mas a escrita é super fluida, a escrita é super rápida, e se você tá procurando ali um livro de terror, mas que não é tão terror, tipo pegada Stephen King, eu acho que é uma boa pra vocês conhecerem ali, pra vocês entrarem nesse universo de horror, são dois livros interessantes. Então é isso, esses são alguns livros que eu li em 24 horas, que eu li no final de semana, então são indicações desde romance até livros de terror, para você aproveitar aí e encher a sua TBR do mês, encher a sua TBR de maratonas, que são livros rápidos e fluidos. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais, de curtir esse vídeo, que isso ajuda bastante. A gente se vê na próxima e até mais!